Gravando. Bom, pessoal, vou expandir a tela aqui. Possivelmente eu não vou conseguir ver os comentários agora, tá? Mas depois que eu fizer essa aula, eu abro aí para tirar dúvidas, beleza? Então, como eu falei para vocês, na semana passada nós discutimos aí a parasitologia clínica, uma introdução bem geral com relação aos parasitas intestinais, certo? Então agora nós vamos estudar parasita a parasita, as características de cada um com relação ao seu ciclo biológico, seu diagnóstico e tudo mais, os aspectos laboratoriais clínicos de cada um desses parasitas, tá? A parasitologia é uma matéria muito interessante porque ela faz parte do ciclo básico das matérias da saúde, né? Então todos os cursos vocês podem estar vendo aqui, o curso de Ciência Biológica estuda parasitologia de forma bem profunda, né? Mas ela é aplicável a todos os cursos da área de saúde, é uma matéria obrigatória. Então nós vamos ver aqui a Giardia lamblia, ou também a Giardia intestinalis. Bom, são protozoários, que são organismos pertencentes ao reino protista. Esses protozoários são considerados unicelulares eucariontes, pois têm a membrana nuclear definida, heterotróficos, porque eles crescem tanto, eles têm podem sobreviver no ambiente e também como parasitas dentro de um organismo. São unicelulares ou pluricelulares com a formações de colônias rudimentares. Eles podem ser de vidas livres ou de parasitas. Geralmente, quando eles estão como vida livre, eles ficam em uma forma de resistência. Essa forma de resistência, no caso dos protozoários intestinais, é conhecida como cistos ou oocistos. Tá? Alguns protozoários classificam-se como cisto, outros protozoários como oocistos. Depende da classificação taxonômica desses germes. São divididos conforme diferentes formas de locomoção. Então a família do Rhizópoda ou Sarcodinia, ela utiliza para sua locomoção os pseudópodes, que são os prolongamentos citoplasmáticos, né, relacionadas à sua forma parasitária. Então, quando eles estão parasitando dentro do organismo, eles utilizam para se movimentar nos espaços intercelulares os pseudópodes. São prolongamentos citoplasmáticos que eles fazem a abordagem celular, que eles fazem a lise do tecido e absorve os seus componentes. Tá certo? Já a classe Ciclospora, Ciliospora, desculpe, eles fazem a locomoção através de pequenos cílios. Nós temos aí o exemplo de um parasita que não causa doença, mas que é bastante conhecido da nossa biologia básica lá, que é o Paramercium. Temos aí os Mastigofora. Esses Mastigoforas são parasitas unicelulares flagelados, que eles têm prolongamentos, pelos prolongados que se formam como se fosse um flagelo que ao fazer movimentos vibracionais impulsam esse parasita para frente. E aí depois nós temos os esporozoas, que não possuem organela de locomoção. É aquele parasita que fica geralmente no espaço intersticial, sendo levado de acordo com as correntes corpóreas do organismo. Passando aqui o próximo, com relação à taxonomia,
Temos aí o reino animal, filo protozoo, subfilo Sarcomastixospora. Essa parte aqui de taxonomia eu não cobro, tá? É mais para conhecimento e curiosidade de vocês. O que a gente precisa saber seria a espécie, que seria a mais patogênica dessa classificação taxonômica, que é a Giardia lamblia. Então, do reino animal, filo protozoo, Sarcomastixospora, Mastixospora, o germe mais importante seria a Giardia lamblia, que ela causa a síndrome chamada giardíase intestinal. Também tem uma complicação que é a chamada síndrome da má absorção. Então, qual que é a morfologia desse parasita? Então, seu corpo é piriforme, ou seja, tem um formato de uma pera. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, gente, para me ver se está tudo ok com vocês. Por favor, dê um ok aí. Vocês estão escutando certinho? Beleza. Então, ampliando aqui novamente o slide. O corpo é piriforme, né? Ele tem uma simetria bilateral. Então, se você partir esse corpo, que é um formato de uma pera, no meio você vai ter dois hemisférios, né? Ele tem essa simetria bilateral. E possui 8 flagelos, que são esses pelos alongados, né? E produzem a forma de resistência chamada cisto. Cisto é uma membrana que, quando o parasita ele se vê em uma condição adversa, ou então ele precisa ir para o ambiente para se tornar infectante a outro organismo para dar continuidade ao seu ciclo, ele vai formar uma membrana e ele vai guardar dentro dessa membrana todas aquelas organelas que são essenciais à sua sobrevivência, principalmente o seu material genético, para que ele possa se manter seguro em um ambiente adverso, que pode ter alteração significativa na temperatura, poucos nutrientes, não ter uma umidade adequada. Então, se forma uma membrana e essa membrana vai envolver todas as suas organelas essenciais. Então, esse cisto geralmente ele vai para o ambiente e ele espera que o momento certo, né, o momento de aonde ele vai entrar em contato com um novo organismo, seja de forma intencional ou por acidente, tá certo? Então esses cistos são novamente ingeridos, geralmente os protozoários intestinais têm um ciclo chamado oral fecal, no qual os cistos saem pelas fezes, contaminam o ambiente e por algum motivo esses cistos vêm a contaminar a água e alimentos, sendo ingeridos novamente, dando condições adequadas para que esses cistos possam tornar os germes de forma livre novamente. No caso dos protozoários intestinais, esse germe de forma livre é conhecido como trofozoito, certo? Então, morfologicamente, as giardias dos mamíferos são muito semelhantes atualmente. Considero somente uma espécie com diferentes hospedeiros, tá? A forma vegetativa, que seria a forma morfologicamente conhecida como patogênica, tem de 10 a 20 micrômetros, né, ou micra, de comprimento e 5 a 15 de largura. E os cistos, que são a forma de resistência, então aí está uma questão aí, de nomenclatura, né, que pode ser cobrada de certa forma em prova, né, que seria a forma vegetativa, ou seja, a forma que causa a parasitose, tá? Então, em contradição, o cisto, que é a forma de resistência. Então, são termos utilizados em parasitologia bastante importantes para o desenvolvimento dos estudos.
Então aí são questões de dados estatísticos sobre a sua morfologia e tal. Passando o slide à frente aqui, nós temos aqui uma imagem, né? Este seria um trofozoito, ou seja, a forma vegetativa, também conhecida como forma de vida livre, certo? Aonde nós temos uma característica morfológica do parasita, tá vendo? Ele lembra o formato de uma pera, certo? E ele tem a simetria bilateral. Se você fizer um corte histológico aqui, você vai ter dois hemisférios iguais. Ela tem um formato de rosto mesmo. É interessante, né, que ela tem, geralmente ela é binucleada, né, pelo menos aparece assim em colorações específicas. Ela tem uma nucleação, ela tem um axonoma, que é uma estrutura central, e corpos parabasais, que dão esse aspecto aqui de boquinha. Então ela literalmente forma uma carinha. E os flagelos, que são os pelos alongados, que ao fazer o movimento eles vão impulsionar esse germe para frente. Então esta é a forma morfológica vegetativa ou parasitária, tá? A forma que causa a doença dentro do intestino do humano. Passando aqui o slide, e aqui nós temos o contraste, que seria a forma de resistência. Então a forma de resistência é bem inferior ao seu tamanho, tá? E ela geralmente é oval, é uma forma ovoide. Aqui nós podemos verificar essa membrana, uma espessa membrana, aonde vai acomodar todas as organelas essenciais à manutenção da vida desse parasita. Então nós temos aqui outro, né, todos com a membrana que envolve o germe. Então, na parasitologia, na prática laboratorial, nós vamos encontrar ao microscópio, no exame de fezes, os cistos. Nós podemos, eventualmente, encontrar no laboratório a forma de vida livre, mas para encontrar a forma de vida livre ou a forma parasitária do germe, as fezes têm que estar frescas, recém-coletadas, tá? Porque a partir do momento que as fezes saem do organismo, a própria diferença na temperatura, o primeiro choque térmico com o passar, faz com que automaticamente o parasita se torne cisto, que seria a forma de resistência. Então as fezes têm que estar recém-colhidas, ainda quentinhas, tá? Para que você ache a forma livre. Então na maioria das vezes é essa forma aqui. Bom, no exame de fezes nós vamos ver isso aí na prática, se Deus quiser e o coronavírus permitir. Em futuras aulas práticas nós iremos fazer e verificamos que o rastreio central, principal desses parasitas no exame de fezes seria através da objetiva de 10. Então nós fazemos um rastreamento dos campos no objetivo de 10, porque você consegue ter uma amplitude maior dos campos a serem analisados. E quando você enxerga uma estrutura que seja oval, que tenha uma refringência característica, quando você mexe no parafuso micrométrico, você passa para a objetiva de 40, aí nessa objetiva de 40 você faz a confirmação desse germe, tá certo? Então nós faremos isso em aula prática em breve. Passando aqui à frente o slide. Aqui nós temos várias formas livres de giardia. Essa coloração aqui é uma coloração realizada a partir de um achado histológico, ou seja, uma biópsia intestinal, porque esses parasitas estão todos em forma livre. A giardia, ela é um parasita que ela tem uma característica
relacionado à sua doença com a carga parasitária. Então, quanto maior a carga parasitária, maior é a gravidade da manifestação da sua doença. Então, quando você ingere uma quantidade pequena de cistos, talvez esses cistos serão autolimitados. O seu próprio sistema imunológico consegue eliminá-los, ou então eventuais evacuações com o tempo faz com que a carga parasitária venha a diminuir. Agora, se você já ingere uma quantidade muito grande desses cistos, então você desenvolve uma grande carga parasitária, e essa carga parasitária vai fazer com que você tenha a forma grave da doença. E a forma grave da doença é relacionada à síndrome da má absorção intestinal parasitária, que é provocada pela hiperinfestação de giardia, fazendo com que o intestino fique altamente irritável. E quando ele se irrita, ele vai começar a acumular líquidos no seu interior, e esses líquidos vão ser também com uma grande quantidade de gases. Então a pessoa vai ter episódios de diarreias aquosas explosivas, que muitas vezes não consegue segurar, causando assim ao longo prazo um quadro de desnutrição devido à má absorção desses nutrientes, além de quadros de desidratação se esses líquidos foram perdidos e não ocorre a reposição adequada deles. Então é muito relacionado à sua carga parasitária. Passando aqui ao próximo. Aqui nós temos o ciclo biológico do parasita. Então, nós temos aqui, aqui começa o ciclo. O humano adquire a infecção após o consumo, né, de água ou comidas contaminados com a forma infectante para o homem deste parasita. Então, quando eu falo forma infectante, é a forma de resistência, é a forma que o parasita se encontra na natureza, né, ou contaminando seus alimentos que serão ingeridos. Então, a forma infectante é muito importante saber. A giardia, a forma infectante seria os cistos de Giardia lamblia. E sempre quando nós falamos assim, por exemplo, um critério de avaliação, qual que seria a forma infectante para a doença chamada giardíase? Então você tem que colocar a forma infectante, no caso seria cistos, e o nome científico do parasita, no caso Giardia lamblia, respeitando as regras de nomenclatura. Isso não pode errar, tá? Caso tenha alguma dificuldade, deve ser decorado literalmente a maneira correta, a grafia correta desses parasitas, porque na hora que você libera um laudo, é muito, vamos dizer assim, feio você liberar um laudo de um germe que é catalogado com a sua grafia errada. E sempre o nome do gênero maiúsculo e o que designa a espécie em minúsculo. Então, Giardia lamblia, o G maiúsculo e o L de lamblia minúsculo. Então, forma infectante da giardíase, cistos de Giardia lamblia. Então, esses cistos vão ser deglutidos, vão passar pelo sistema digestório superior, caindo até o estômago. No estômago, eles vão se encaminhar ao duodeno até chegar ao intestino delgado, aonde os trofozoítos, que são a forma vegetativa ou a forma parasitária do germe, vão eclodir do cisto, causando a doença, causando a irritação intestinal, causando a expoliação dos nutrientes que você venha a ingerir, tá? Aqui esses parasitas se multiplicam
através da divisão binária. Então, se você tem uma carga parasitária pequena, às vezes o seu próprio organismo, o sistema imune, se encarrega de eliminá-los. Mas se você tem uma grande carga parasitária de ingestão, além de ter ingerido bastante formas císticas, ocorre a divisão binária dentro do intestino, dando origem a novos indivíduos. Isso faz com que a inflamação no intestino a cada momento fique maior. O intestino, como reflexo, começa a produzir um líquido em seu interior e favorecer o peristaltismo. Peristaltismo para tentar expulsar esses parasitas. Então, a diarreia na verdade, é um mecanismo de defesa do organismo, porque toda vez que você tem uma diarreia potente, você faz com que uma grande parte da flora intestinal seja eliminada. E é o que o organismo tenta fazer com a giardia. Então, a giardia ela tem as chamadas diarreias intermitentes. Se você tem uma grande carga parasitária, você vai formar a infecção intestinal, o seu intestino vai puxar uma quantidade muito grande de líquido para a luz intestinal, vai produzir gases e na diarreia potente que vai ser ocasionada ali, vai sair uma grande quantidade, vão ser expelidos uma grande quantidade de cistos, diminuindo a população. Então, com o tempo, essa população, se não foi eliminada completamente, ela vem a crescer novamente. Então, você tem períodos onde você tem diarreia, enquanto essa população foi eliminada, começa o seu organismo a se recuperar. Então, aí quando a população cresce novamente, você tem novo episódio de diarreia. Então, acaba se tornando uma diarreia crônica, com uma periodicidade conhecida, que varia entre mais ou menos uma semana e 10 dias entre um episódio e outro. E fora que a giardia ela causa cólicas abdominais, causa dor, principalmente uma dor localizada próximo à boca do estômago, né? E também causa insônia, principalmente em crianças. Então, são todos estes sinais e sintomas clínicos da giardíase intestinal. E falando novamente, a forma grave da giardia intestinal causa a síndrome da má absorção. Certinho? Então, depois que a giardia faz a sua exfoliação, o ciclo natural de infecção do germe é fazer com que ele se transforme em forma cística para ser eliminado nas fezes, assim contaminar novamente alimentos e água. Daí vai dar continuidade a seu ciclo biológico. É um ciclo bem simples. Então, ele é um ciclo oral fecal, certo? Passando ao próximo slide aqui. Então, a descrição: protozoário flagelado, cisto e trofozoito. Então, cisto a forma de resistência, trofozoito forma livre. Parasita da porção superior do intestino delgado. Então, por isso que dá uma dor que reflete na boca do estômago, que é bem na parte superior, próximo ao duodeno. A maioria das vezes é assintomático, pode ter uma sintomatologia aguda, que você tem episódios de fezes com dor abdominal e uma sintomatologia crônica, né, que são relacionados a fezes pastosas, fadiga, anorexia, flatulência, eructação, distensão abdominal. Então, por que essa sintomatologia crônica? Porque o organismo ele entra já numa fase de sofrimento intestinal, com uma inflamação intestinal crônica. Isso faz com que o peristaltismo do intestino aumente, forme mais gases. Então, a água que sempre acumula na sua luz intestinal para tentar expulsar os parasitas faz com que as fezes fiquem com um aspecto mais pastoso. Muitas vezes essas fezes pastosas ela têm uma coloração mais clara
devido à grande presença de água, que diminui a pigmentação original das fezes, provocadas pelo urobilinogênio fecal. Então, faz com que as fezes sejam mais claras. Pode também provocar um sintoma, que é o agravamento, que seria a anorexia associada à síndrome da má absorção, que causa isso a longo prazo, vai causar uma perda de peso juntamente com uma anemia. E essa anemia provavelmente é por deficiência da ingestão de ferro ou por deficiência da ingestão de vitaminas, complexo B12 e ácido fólico. Certo, passando aqui o próximo slide. O reservatório natural são os homens e animais domésticos, podem ser os reservatórios naturais dessa giardia. Transmissão oral fecal, direta ou indireta. Então, essa transmissão direta é quando você tem contato direto com as fezes contaminadas e por algum modo coloque a mão na boca, ou seja, você acabou de comer cocô. Ou então uma transmissão indireta, no qual alimentos ou água, por algum motivo, são contaminados com cistos que têm distribuição no ambiente, fazendo com que ele seja ingerido em algum momento da cadeia alimentar, fazendo a eclosão desses cistos no intestino, dando continuidade ao ciclo. A incubação, o período de incubação, desde o momento que você ingere a carga cística até você desenvolver a doença, pode variar entre 1 a 4 semanas, mas tem uma grande relação à carga parasitária ingerida. E a complicação típica seria a síndrome da má absorção, que, voltando aqui no slide, ela é caracterizada pela anorexia, ou seja, diminuição do apetite, mas a síndrome da má absorção que leva a uma perda de peso com anemia. Nossa, diminuiu o slide aqui. Acabou. Não acabou nada. Que está diminuindo aqui sem querer o slide. Diagnóstico. Como que eu faço o diagnóstico da giardia? Então, o diagnóstico é feito através do exame parasitológico de fezes, que seria a amostra única. E essa amostra única é realizado o método de Faust, que é a centrífugo-flutuação. Também pode ser utilizado outra técnica, a de Hoffman, que é a sedimentação espontânea. A centrífugo-flutuação você vai colocar numa solução contendo as fezes uma substância que vai fazer com que a densidade desse líquido mude, favorecendo a flutuação desses cistos, que depois você vai pegar na superfície através de uma pipeta de Pasteur e vai examinar aquela superfície bem límpida. É um método que favorece a pesquisas de cistos, que são partículas relativamente leves, que elas têm uma facilidade para que você favoreça a sua flutuação. Você também, o MIF já seria aquelas fezes coletadas em dias diferentes ou em intervalos ou mesmo em defecações diferentes. Então, o MIF você tem que ter 3 amostras. A característica importante é que seja de 3 defecações diferentes, não necessariamente dias diferentes, tá certo? Porque a intenção do MIF é você ter amostras provenientes de diferentes locais do intestino, né? Diferentes porções intestinais. Então, com isso você aumenta a probabilidade de estar recuperando o verme ou o germe, né? No caso, no exame laboratorial. Nós temos também um diagnóstico que necessita de um procedimento
que é a endoscopia. Você, através da endoscopia, através do equipamento de endoscopia, você pode promover o aspirado do adenal e examinar diretamente esse aspirado do adenal. A vantagem desse aspirado do adenal é que você vai ter uma grande carga parasitária e você tem uma chance de ver o parasita em sua forma vegetativa, em sua forma parasitária original, que seriam os trofozoítos, certo? Você pode fazer uma biópsia do adenal. Nessa biópsia do adenal, além do parasita, você vai ter um achado relacionado ao quadro inflamatório que o intestino passa. Então você pode ter células inflamatórias ali envolvidas, alterações celulares da luz intestinal, das microvilosidades. Então você vai ter já um aspecto além do parasitário para que você possa analisar o aspecto inflamatório também. Tem a sorologia é muito pouco utilizada no caso da Giardia, porque o exame mais barato e eficiente seria o exame parasitológico de fezes. Então, é importante você, na Giardia lamblia, ter o diagnóstico diferencial. Por quê? Porque dentre as parasitoses intestinais existe uma abordagem farmacológica diferenciada. Então, existem fármacos que têm ação sobre Giardia, mas não têm ação sobre a ameba. E às vezes os sintomas são bastante parecidos. Então, por isso, a importância de ter um diagnóstico preciso, um diagnóstico diferencial, pois uma terapia para uma ameba pode ser diferente de uma terapia farmacológica para uma giardia. E se for pensar num aspecto mais amplo da parasitologia, a terapia é bem diferente com relação aos eumintos, né, que são aqueles parasitas pluricelulares, como a tênia, a Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Enterobius vermiculares e outros. Então, por isso que é importante ter esse diagnóstico diferencial, principalmente como critério para farmacologia, aplicação da terapia. Certo? Passando aqui ao próximo. O tratamento para giardia, nós temos aí principalmente essas drogas: o albendazol, secnidazol, tinidazol e metronidazol. Também tem outros antiparasitários mais atuais, né? Inclusive o antiparasitário Anita, se não me engano, nitoxozolamida, se não me engano é esse que é o nome químico do Anita. Mas enfim, é um antiparasitário mais moderno, de amplo espectro, mas estudos recentes já mostram que ele pode ter falha em seu tratamento. Então, esses antiparasitários que eu estou citando aí são os antiparasitários com uma maior eficiência. O que tem relacionado? Todos são compostos imidazólicos, tá? Com um mecanismo de ação semelhante. São diferentes sais que têm concentrações diferentes. Então, por exemplo, se eu vou fazer um tratamento com giardia e albendazol, eu tenho que seguir uma posologia específica para a giardia. No caso aqui, seria a aplicação de 400 mg durante 5 dias consecutivos. Já o secnidazol já seria uma outra abordagem terapêutica, que seria uma dose única de 2 gramas. Então, esses antiparasitários têm diferentes abordagens terapêuticas, mas o importante deles é saber o seguinte: a interação entre álcool e droga, que pode causar uma grave hepatite medicamentosa. Então, quando você está sob o tratamento desses compostos especificamente imidazólicos, você não deve fazer o uso de álcool, porque ele pode causar uma síndrome chamada síndrome Like-Disulfiram, que é uma síndrome que causa uma hepatite medicamentosa,
que é uma agressão devido à interação do álcool com essas moléculas, gerando uma sobrecarga no fígado. Tem que ter também bastante cuidado em relação à gestante, porque esses medicamentos passam pela barreira placentária, então pode gerar efeitos colaterais na criança e também nas lactentes, porque esses medicamentos passam para o leite, também causando efeitos colaterais, como quadro de hepatite medicamentosa. Passando ao próximo slide, nós temos aqui vamos, carrega slide. Será que acabou? Acho que acabou. Acabou. Só sei que foi assim. Ah, não acabou não. Está demorando para carregar mesmo aqui, ó. Com relação à epidemiologia, a giardia é um parasita com distribuição mundial, mas ele tem uma incidência maior em zona tropical e subtropical e rica em recursos hídricos, tá? Então, países subdesenvolvidos são os predominantes na infecção por giardia. Hoje é o parasita que mais é encontrado no laboratório clínico. Ele é muito fácil de ser encontrado porque ele tem uma biologia que favorece o seu desenvolvimento na nossa região e ele tem uma grande amplitude aqui relacionado à infecção, principalmente em jovens, crianças de 8 meses a 12 anos. E quando essas crianças você não tem um saneamento básico adequado, elas são fortes, vamos dizer assim, vetores dos cistos, né, que caem no ambiente e fazem com que o parasita se dissemine. O cisto ele é bastante resistente também, ele pode durar até 2 meses e tem uma certa resistência sob procedimento de cloração. Ele também pode passar através de relações sexuais oral-anal. Então, muito cuidado aí. Bem, então, com relação à parte de contaminação acidental, nós podemos dizer assim que existe, toda vez que você come um vegetal, por melhor seja o aspecto que você esteja vendo esse vegetal, por melhor que seja o restaurante, a qualificação do restaurante onde você está comendo, ou mesmo em casa, existem trabalhos que falam aonde se existe uma grande ocorrência do cisto da giardia no ambiente, o vegetal, por exemplo, que está contaminado, ele possui sulcos microscópicos, aonde pode se entranhar literalmente esse cisto, e processos de lavagens contínuos não são suficientes para retirar esse cisto do vegetal. Então, neste caso aí, é indicado que você faça um procedimento de cloração, e esse procedimento de cloração ele tem que ser de acordo para que o parasita não resista a ele. Então tem que ser aquelas 3 gotinhas, 3 ou 4 gotinhas de hipoclorito de sódio, né, misturado a 1 litro d'água, e deixar o vegetal mergulhado por cerca de 1 a 2 horas, para que você tenha aí uma eficácia. Hoje tem outros produtos à base de hipoclorito, mais apropriados para o alimento, que deixa pouco resíduo com relação a sabor e cheiro. Então, são mais indicados para esses procedimentos. Passando aqui para as medidas de controle, nós temos medidas específicas que seriam relacionadas à higiene pessoal, adequação sanitária e educação sanitária, né? Então, a pessoa, né, por ser um ciclo oral fecal, se a pessoa for mais asseada, sempre que ela for ao banheiro, então ela diminui a chance de se infectar com procedimentos simples de lavagem das mãos. A adequação sanitária já depende
do grau de desenvolvimento da sua região. Às vezes é uma região que não tem condições sanitárias favoráveis. E a educação sanitária, que é promover a conscientização das pessoas através da educação sobre as formas de contaminação de parasitas, fazendo assim com que a prevenção possa ser disseminada. Com medidas de controle geral, filtração de água potável, saneamento básico, isolamento, que é o afastamento de atividades como manipulação de alimentos e crianças, isolamento entérico nos internos. Então, quando a pessoa, por exemplo, ela faz uma atividade de manipulação de alimentos, ela está diagnosticada com giardia, ideal que se faça a terapia farmacológica e afaste essa pessoa da atividade, pelo menos aí uns 3 dias, para que esses cistos que ela venha a acarrear possa estar inativos, para não ter uma transmissão acidental, né? Porque a pessoa vai no banheiro toda hora, com diarreia e tal, ela vai lá, faz sua higienização, mas às vezes ainda fica cistos na sua pele e tal, então evitando assim a contaminação. Bom, partir para... Acho que agora acabou. Certinho. Aqui chegamos no último slide com relação à giardia. Agora eu vou ver aqui de vocês dúvidas. Vou terminar essa aula aqui. Espera aí um minutinho, deixa eu só parar a gravação dela para gerar o arquivo para depois postar.